A contenção da energia sexual, ela auxilia muito na prática e no desenvolvimento de poderes ou no desenvolvimento de capacidades psíquicas. Embora na tradição do yoga essas capacidades psíquicas não sejam cultivadas, porque elas podem até certo momento te atrapalhar na realização da meta final, que é a iluminação, muitos dos praticantes do Ocidente que se voltam para o Oriente procuram essas práticas só para desenvolver esses poderes, essas capacidades psíquicas, né? Mas é real que o acúmulo de energia sexual ele é fundamental para o desenvolvimento dessas capacidades psíquicas e para a manutenção sadia de uma prática espiritual que dê resultados reais. Então, assim, sempre que a gente fala nos termos do yoga, a contenção da energia sexual sempre é apoiada. Ok? O nosso próximo yama, aparigraha, não cobiçar. Não procurar possuir o que não se precisa, não receber presentes, não aceitar favores, eliminar a cobiça, eliminar a avareza. Quando o yoga está estabelecido na sua verdadeira natureza, quando ele tem a convicção daquilo que ele é, ele não precisa de absolutamente nada. Ele é independente. Sendo independente, não precisando de absolutamente nada, ele não aceita favores, ele não recebe presente, e ele procura eliminar, nessa etapa você já está, basicamente, você já está completamente eliminado do seu contexto, quando ele chega nesse nível, mas esse aparigraha se instaura, acontece de verdade, quando essa certeza dele é tão grande, que ele passa a não ter necessidade de absolutamente nada fora. Principalmente nada do que é dos outros. Porque ele já é completo. Ele não precisa de mais nada para se sentir completo. Se ele não precisa de mais nada para se sentir completo, ele não tem por que cobiçar o que é do outro ou cobiçar qualquer tipo de coisa. Daí a prática simples, de novo, lá do Brahmacharya. O cultivo de uma vida simples, lá do Brahmacharya. Certo? Shauka. Estamos entendidos até aí? Shauka. Purificação. A purificação do corpo com o ritual do banho, onde se visualiza a água purificando o corpo, e as técnicas de limpeza interna do Hatha Yoga. Existe um ritual védico de purificação no banho que se faz todos os dias de manhã, antes de começar as práticas da manhã, onde você vai cantando mantras e vai deixando a água imantar o seu corpo, e nessa imantação você vai visualizando qualquer tipo de negatividade, emoções tóxicas, qualquer tipo de toxina mesmo, de impureza, principalmente da mente, indo embora com a água. As práticas que a gente faz, por exemplo, de Shatkarmani, do Hatha Yoga, de purificação interna, por exemplo, que você fez hoje de manhã, Kapalabhati, limpeza dos sinos, limpeza da área da cabeça, da região da cabeça, para você ficar o quê? Mais leve, para ter uma prática meditativa mais sadia. Né? Inclui-se também purificação. A purificação da mente através de Pratipakasha Bhavana, uma técnica para contrapor os pensamentos negativos com os positivos. Essa é uma das práticas principais de purificação que o Patanjali estabelece no Yoga Sutra. Nós pelo estilo de vida que a gente vive, nós sempre cultivamos pensamentos negativos e hábitos negativos. Principalmente quando estamos descontentes, principalmente quando estamos nos sentindo incompletos. Nós produzimos
uma negatividade a respeito de pessoas, a respeito de situações. A gente produz negatividade o tempo todo. O Patanjali, o que ele ensina? Quando um pensamento negativo aparece na mente, ele deve ser contraposto imediatamente com um pensamento positivo. Um exemplo, você começou por causa de conflitos internos, você começa a pensar mal de uma pessoa. Imediatamente, quando nasce esse pensamento negativo a respeito daquela pessoa, você tem que ser capaz de produzir um pensamento positivo em relação a ela. Seja numa visualização, você entregando uma rosa para essa pessoa, seja você visualizando, você pensando, mesmo que essa pessoa tenha te trazido um constrangimento, você tratando ela bem. Isso é uma purificação para a mente. O que o Patanjali fala aí no Yoga Sutra? Que a purificação do corpo e da mente levam à concentração, o controle dos sentidos e auxilia a contemplar o interior, ou seja, o Atma. Dá uma olhada para nós aí, 33 e 34. Para repelir considerações erradas, reflita sobre os opostos. Considerar uma violência, ahimsa, seja ela realizada, estimulada, concebida ou aprovada, seja proveniente da cobiça, cólera ou desejo, seja ela fraca, média ou forte, leva a sofrimento, ignorância e traz erro sem fim. Isso é refletir sobre os opostos. Então, mas aí mais embaixo, no 2.41, o que ele fala? Por esta prática, obtém-se também a pureza de Sattva, contentamento da mente, atenção concentrada, domínio dos órgãos e a faculdade de observar o eu. Então, olha só, hein? O Patanjali está falando que a partir dessa prática de você contrapor os pensamentos negativos com os positivos, ele está te falando que você consegue chegar à concentração, você consegue chegar ao controle dos seus sentidos, você consegue despertar o contentamento, e nós vamos estudar aqui o contentamento agora há pouco. Você não quer sentar ali, não? Nós vamos sentar ainda é muito bom porque está gelado, e você está em estado de menstruar e tudo mais, né, de repente. O Patanjali está te falando que essa prática, além disso, de concentração e controle dos sentidos, vai te trazer contentamento. E a gente vai ver o contentamento, a importância do contentamento. Porque nós somos negativos, nós produzimos a negatividade por por descontentamento. Falta de contentamento. É por isso que a gente produz essa negatividade. Por isso que Patanjali fala, quando você utiliza, você faz essa prática, você consegue desenvolver o contentamento. E o mais importante, ele te leva à percepção da sua verdadeira natureza interior. O seu Atma, o seu sagrado anjo guardião. Então, essa é uma das práticas mais importantes que o Patanjali estabelece no Yoga Sutra para a purificação da mente. Certo? Shauka. Muito bom. Também entra aqui em purificação a questão do mantra, na purificação da mente, a questão do mantra. Quando a gente entoa o mantra, faz uma prática sadia com entoação de mantras, a gente também está purificando a mente. Isso também entra num ponto posterior. Tudo bem até aqui? Muito bom. Santosha, o contentamento. A gente não estava vendo aqui porque a falta de contentamento ele produz os pensamentos negativos? Justamente, agora a gente vai entrar na área do contentamento. Sentir-se pleno com o que se é e com o que se tem. Essa é uma das maiores antagonismos na vida de qualquer buscador espiritual. Swami Niranjananda fala que a base para qualquer desenvolvimento espiritual é a paz interior. Se você não desenvolve a paz interior, você não consegue se desenvolver espiritualmente. Se você não tem paz dentro de você, você não consegue se desenvolver internamente.
A paz de espírito, diz o Swami Niranjananda, é o terreno onde você vai fincar as vigas, os alicerces do seu castelo espiritual. Mas como adquirir paz se o tempo todo você está descontente com a vida? O tempo todo você está descontente com aquilo que você é. O tempo todo você está descontente com aquilo que você tem. Olha que estado de tormenta as pessoas vivem. Desgostosas de si mesmas. Isso é uma tormenta. Isso é uma obsessão na mente. Daí a importância de você praticar o quê? Santosha. O contentamento. Estar feliz, estar completo, estar pleno aonde você está. Com muito ou com pouco. Porque, na verdade, quando você descobre a sua verdadeira natureza, você nota que você não precisa, na verdade, de tanta coisa. Então, o cultivo do contentamento, Santosha, traz essa paz espiritual necessária para a gente desenvolver. O Drashta Yoga, o manter-se vigilante na ação, é um método da prática de Santosha, mantendo-se no presente, sem projetar-se no passado ou no futuro. Essa prática produz a mais elevada bem-aventurança, felicidade. Yoga Sutra 2.42. Pelo contentamento, Santosha, obtém-se a forma mais elevada de felicidade. Ou seja, você está contente, você está pleno. Se você está contente, se você está pleno onde você está, essa bem-aventurança é produzida. E quando essa bem-aventurança é produzida, automaticamente se produz o quê? Tranquilidade. Paz interior. Então, sem Santosha, Patanjali está falando que torna-se impossível uma prática sadia. Como que você vai conseguir praticar meditação se você é um descontente? Você não vai conseguir. Então, por isso que se diz que você deve aperfeiçoar a prática da meditação através de Yama e Niyama. Perguntas? Tapa, ascese. Desenvolvimento de práticas que auxiliam o ser humano a superar a dor e o sofrimento. Isso inclui o quê? Inclui também renúncia do conforto, brahmacharya. Brahmacharya, a gente não fala que é o cultivo de uma vida simples e disciplinada? Então, a renúncia de conforto também é considerado brahmacharya. Jejuns. E aqui entra um tópico interessante sobre a questão do jejum. A gente vê muitos evangélicos falando: hoje eu vou jejuar. A pessoa vai trabalhar, a pessoa vai na padaria, a pessoa conversa sobre vários tipos de assunto e está com o estômago vazio. Chega no final do dia e fala assim: hoje eu jejuei. Não jejuou. Não comeu. É diferente. Mas ela não jejuou. Jejum é uma prática espiritual. É um momento onde você se retira para estar em comunhão com o divino. Você deixa de comer por um período de tempo para sutilizar o seu corpo. Sutilizar o quê? Abaixar tamas, abaixar rajas e aumentar sátiva. Você deixa de comer para sutilizar o seu corpo. Sutilizando o seu corpo, você ter um acesso ao divino com mais facilidade. É por isso que a pessoa diz que a pessoa que passa por 3, 4, 5 dias de jejum fala assim: cara, jejum dá mais barato que droga. É verdade. É verdade. Jejum é uma prática espiritual tão válida como se você estivesse tomando ayahuasca. Se você passar 5 dias em jejum, você chega num estado elevado de consciência tão diferente, tão distinto, entra num estado de gnose e aí você entra em contato com o divino. Mas é o quê? É uma prática espiritual, não é simplesmente parar de comer. Muito bem, então assim, nós estávamos falando aqui que faz parte de tapa, jejum, e que jejum é uma prática espiritual. Correto?
Ficar parado em uma postura por horas a fio também é uma prática de tapa. Você se estabelecer na sua postura. O probacionista lá, o neófito, vai praticar lá 1 hora, 2 horas, 3 horas de postura imóvel. Isso é uma prática de tapa. Tapa significa queimação, aquilo que queima, que purifica, né? Produz, na medida que você vai praticando tapa, você vai produzindo um calor interno, e aquele calor interno ele promove o quê? Através do quê? Através do aumento do seu jataragni, que é o agni do estômago, e você vai começando a digerir, a queimar as impurezas. Você coloca o Agni Mandala em movimento, a Agni Mandala vai rodando, vai queimando as impurezas, vai produzindo. Por isso que chama queimação. Muito bom. Mounavrata, a prática do silêncio. Da mesma maneira que jejum, Mounavrata é muito mal interpretado. Tem gente que fala assim, eu vou manter silêncio, não vou conversar mais, vou fazer uma prática de Mounavrata e vou manter silêncio. Mas ela está mantendo silêncio, ela vai mexer no computador, vai ler um livro, vai jogar um joguinho, vai ver televisão. Ué? Mounavrata é uma prática onde você se retira em silêncio por um período de tempo, e naquele período de tempo você o quê? Se dedica ao contato com o divino. Estar em contato com o divino. Certo? Muito bom. A prática da ascese desintoxica o corpo, a mente e os sentidos. Yoga Sutra 2.43. Pelo ascetismo, tapas, obtém-se a eliminação da impureza e da perfeição, siddhi, do corpo e dos órgãos. Ou seja, através do tapa, o que Patanjali está falando, que através de tapa, através da ascese, é possível chegar a um nível de purificação tamanho onde o seu corpo, onde os seus órgãos não te atrapalham. O que ele fala? Chegar a um nível de perfeição extremo. Ou seja, você tem um corpo tão purificado que os seus processos fisiológicos, que os seus órgãos, que o seu corpo, ele funciona de tamanha harmonia que na hora de meditar ele não te dá problema. O que traz problema para a meditação, o principal empecilho para a meditação, o primeiro e principal empecilho para a meditação, o que é? O corpo. Ou seja, a prática de tapa, ela é importantíssima para harmonizar todas as funções do seu corpo, para que você consiga ter um corpo saudável o suficiente ao ponto de sentar no chão e ele não incomodar a sua prática de meditação. Tapa significa queimação e produz um calor interno responsável para consumir as impurezas, todas as impurezas. É dito também que o cumprimento das leis universais, o Dharma, o cumprimento inflexível do Dharma, também é uma prática de tapa. Dúvidas até aqui? Muito bem. O Dharma pessoal? Não, Dharma pessoal é sua Dharma. O Dharma, quando a gente fala de Dharma, nós estamos falando das leis que sustentam o universo. Certo? Muito bem. Eu vou tocar nesse ponto mais adiante, mas a partir daqui começa uma prática que Patanjali, mais à frente no capítulo 2, ele nomeia de Kriya Yoga, que chama-se o Yoga da atividade meritória, que é constituído de tapa, swadhyaya e shivara pranidhana, o próximo. Mas a gente vai falar disso. Só fica ligado nessa história, certo? Muito bom. Estudo de si mesmo, swadhyaya. Veja bem, nós agora estamos falando de niyama. Como a gente viu no início, yama serve para diminuir rajas no corpo. Niyama serve para diminuir tamas no corpo. Certo? O estudo de si mesmo, swadhyaya, consiste de reflexão sobre si mesmo. Isso é o mais importante. É você parar e se observar.
Como assim se observar? Observar suas atitudes, observar suas tendências da mente, observar os seus comportamentos. Ou seja, é fazer um estudo sobre a estrutura da sua mente. Isso é estudar a si mesmo. Você consegue isso mais através da meditação, mais reflexões profundas. No entanto, o termo também implica outras coisas. O estudo de escrituras e entoação de mantras. Essa, na verdade, é uma prática aplicada a todos os brahmanes da tradição védica. Antes deles se levantarem pela manhã para fazer as práticas matinais, a primeira coisa que eles têm que fazer é se purificar através de um banho, estudar as escrituras e também, nesse estudo das escrituras, começar a entoar os mantras das escrituras. Por falar em mantra, a entoação de, como eu falei lá atrás, no item anterior, a entoação de mantra também entra aqui, ó, como a sese. Porque a entoação de mantra, ela também produz o que? Uma purificação da mente. Certo? Estudo e prática de rituais. Ishtadevata. Existe uma tradição na Índia, um culto que se chama Ishtadevata. O que é o Ishtadevata? É quando você instala na sua casa uma deidade pessoal. Uma deidade tutelar. E aí você estabelece essa prática, essa deidade tutelar, através da prática de Ishtadevata. Aleister Crowley ensina isso no sistema da A, na instrução dele que se chama Liberastarte, onde ele ensina você a estabelecer um culto a uma divindade. Nós estamos falando da mesma coisa. Só que na Índia isso se chamou Ishtadevata, que é o quê? O cultivo da deidade escolhida. Então o que acontece? Quando a gente fala estudo das escrituras e intuação de mantras, também tem muito a ver com o culto de Ishtadevata, onde você vai estudar as escrituras e os mantras, e vai entoar os mantras, a prática de mantras, relativas àquela deidade que você está fazendo um culto pessoal, aquela deidade que você instalou dentro da sua casa. A gente usa esse nome, instalação da deidade. Né? Quando a gente instala a deidade tutelar, e ela passa a ser a deidade tutelar do ambiente espiritual da casa. Aqui em casa, qual é a nossa deidade tutelar? Lam é a deidade tutelar. Certo? Muito bem. A execução de Swadhyaya leva ao contato com o Deva, ou seja, Ishtadevata. Né? O contato com o Deva que se estabelece em uma conexão. Dá uma olhada, Yoga Sutra 2.44. Pelo estudo próprio, Swadhyaya, surge a fusão Sampra Yoga com a divindade escolhida, Ishtadevata. Ou seja, o que Patanjali está te falando que quando você executa Ishtadevata, quando você executa Swadhyaya, existe o que? A união com o Deva que você escolheu para estabelecer um culto. Certo? Nós temos aí perguntas sobre isso? Chegamos ao nosso último niyama, que é Ishvara Pranidhana. Ishvara é o quê? Ishvara foi introduzido, isso não existia antes, foi introduzido no yoga. A gente vai ter uma aula só sobre isso. Quem é Ishvara e como é que Ishvara foi introduzido dentro do yoga. Mas antes disso, a gente tem que estudar o Sankhya. Né? Então, assim, a nossa próxima aula vai ser sobre os aspectos internos do Ashtanga Yoga. Aí a outra aula sobre o Sankhya. E aí sim, depois que a gente fala do Sankhya, a gente vai poder falar como é que se introduziu o conceito de Deus, o conceito de regulador do universo dentro do Yoga. Porque no Sankhya não existe isso. Entende? Então, Ishvara é esse grande regulador do universo, que a gente chama de Deus. Certo? Pranidhana. Então, olha só. Costuma-se traduzir esse termo, Ishvara Pranidhana, como entrega a Deus ou entrega ao Senhor.
igual eu coloquei aqui, ó, costuma-se traduzir Ishvara Pranidhana como devoção ao Senhor, Pranidhana, como devoção ao Senhor, ponto. Pranidhana significa por atenção sobre. Ou seja, quer dizer, concentração, gente. É o que comumente se entende por devoção. Ou seja, o processo de você se devotar completamente a essa entidade superior, a esse absoluto, a esse regulador, é um processo de concentração. Essencial para que o yoga dê certo. Esse é um dos pontos fundamentais do yoga, né? Que a gente vai ver embaixo aqui. Olha só. Trata-se do oferecimento de todos os pensamentos, atitudes, palavras a Ishvara, procurando vê-lo em tudo e em todas as partes. Olha como que existe uma conexão com a filosofia tântrica aqui já desde o início. É a mesma atitude que o tântrico tem de ver o divino em tudo. A mesmíssima. E isso diminui o quê? O conceito de dualidade. Então, quando você procura ver Deus em tudo, você oferece para Ele todas as suas atitudes. Você oferece para Ele todos os seus pensamentos. Você oferece para Ele todas as suas palavras. Tudo o que você tem, você oferece ao divino. Certo? Não é tipicamente uma atitude tântrica? Muito bem. Olha só. Trata-se de uma atitude devocional meditativa em Ishvara, ou seja, no divino. Mas olha que interessante. O Yoga Sutra 27 e 28, no Yoga Sutra, capítulo 1, 27 e 28, olha o que Patanjali fala. Dá uma olhada aí. Capítulo 1, 27 e 28. Está para trás. Passou muito, passou muito. Ele é chamado pela sílaba sagrada. Ele quem? Ishvara, certo? Pranava. Ela descreve ser repetida com a compreensão do seu significado. Ou seja, o que Patanjali está falando? Patanjali está falando que o mantra Om, ao mesmo tempo que ele é utilizado para invocar o divino, ao mesmo tempo que ele é usado para invocar o divino, ele também representa o divino. Ele também representa Ishvara. Ou seja, o Om é a própria invocação de Ishvara. A vocalização do mantra Om, portanto, meditando sobre o seu significado, é a própria prática de Ishvara Pranidhana. É isso que Patanjali fala, que a prática de Ishvara Pranidhana é você o quê? Entoar o mantra Om, meditando sobre o seu significado. E o seu significado é o próprio Ishvara. E o Om é a própria maneira de se invocar Ishvara. Daí a importância dessa prática. Certo? O resultado de Ishvara Pranidhana é a perfeição no Samadhi. Olha o que Patanjali está falando. Quando você se estabelece na prática de Ishvara Pranidhana, você adquire o Samadhi perfeito, cara. Então, assim, ou não é uma prática que te leva a um não dualismo? Primeira coisa, se você vê Deus Ishvara em todas as partes, isso é uma atitude 100% tântrica. Pô, e se a própria prática de Ishvara Pranidhana, que consiste disso, te leva ao Samadhi perfeito, qual é o Samadhi perfeito? A cessação da dualidade. Certo? Muito bom. Aí lá atrás eu falei para vocês então do Kriya Yoga, que Patanjali fala. Kriya Yoga, o yoga da atividade meritória, é a prática de tapa, swadhyaya e Ishvara Pranidhana. Yoga destrói os kleshas e produz o quê? Samadhi. Yoga Sutra 2, 1. Lê lá para você ver. Capítulo 2, versículo 1. Está na página anterior aí. Passo muito. O yoga ativo, Kriya Yoga, inclui o ascetismo, tapas, o estudo próprio, swadhyaya e a introjeção de Ishvara
Ishvara Pranidhana. Pranidhana 2. Deu 2. tem a finalidade de reduzir as fontes de perturbações klesha e facilitar a união samadhi. Ou seja, Ishvara Pranidhana, Kriya Yoga, o que ele faz? Destrói os kleshas e produz o samadhi. Os kleshas nós estudamos lá naquela aula sobre as funções da mente. Ahankara, Asmita. Vocês lembram? Quais são os 5 kleshas, né? Começa com a vidya, a ignorância. Nós estudamos, dá uma relembrada lá naquela aula. Certo? Que são todas aquelas perturbações que vão atrapalhar nosso desenvolvimento no yoga. Nós temos dúvidas sobre o Mahavrata, o grande voto do Patanjali, e Yama e Niyama? Então cada uma desses votos, ele foi meticulosamente estruturado para que a prática do yoga seja facilitada. No início da aula, o que nós falamos? Que a prática do yoga de Patanjali é meditação. Como que você medita com uma mente tamásica? Apegada, apaixonada. Como que você medita com uma mente agitada, rajásica? Você não medita. A única maneira é o quê? Aumentando sattva. Os 2 primeiros métodos que Patanjali aplica para aumentar sattva é o quê? Yama e Niyama, que vai reduzir rajas e tamas. Tudo bem até aqui? Sim. Muito bom. Então agora nós vamos passar então para a próxima etapa, que é asana, postura. O que vem a ser asana, postura, na estrutura do Yoga Sutra, no Yoga do Patanjali? Quando Patanjali fala de asana, ele está se referindo a posturas estáticas, posturas meditativas. O objetivo único do asana no Yoga de Patanjali é um só: proporcionar as condições reais para a realização da meditação. Quais são as condições reais para a realização da meditação, quando a gente está falando de asana? A condição real é aquela condição em que o seu corpo físico não atrapalha a sua meditação. Essa que é a condição real. É isso que o cultivo da postura vai te dar. Você cultivando uma postura meditativa, se aperfeiçoando naquela postura, ela vai te dar condição para quê? Para você se estabelecer na meditação. Porque se você não tiver uma postura para se estabelecer na meditação, você não vai meditar. Então, o que o asana produz é o quê? A condição fundamental para que a meditação comece a acontecer. Daí a importância de asana. Asana não é brincadeira, né? Então, no Yoga Sutra 2.46, olha o que Patanjali fala. Postura deve ser firme e fácil. Cara, só isso que ele fala. 47. Pela renúncia do esforço e a mente unida ao infinito, conquista-se o quê? A dualidade. Caramba, a gente estava falando disso agora, a respeito da conquista da dualidade. Então, Patanjali ele foi simples. Para o yoga, asana é samadhi. Para o yogi, asana é samadhi. Sua prática elimina as dificuldades causadas pela dualidade. Uma das traduções desse versículo 48 é: elimina-se as dificuldades da dualidade. Quais são as dificuldades da dualidade quando a gente está falando de asana? Quais são as dificuldades da dualidade no trabalho de asana? Gente, a dificuldade é o quê? Parar sentado na postura. Essa que é a dificuldade da dualidade. Você conseguir manter-se parado na postura sem se movimentar. Então, para o yogi, asana é samadhi. Sua prática elimina as dificuldades causadas pela dualidade.
Por isso o asana proporciona as condições através das quais o yoga executa a meditação. Portanto, a postura deve ser, olha aqui, firme. Se a postura deve ser firme, significa que o corpo deve estar parado. Não se trata de uma postura de movimento. Está aqui, ó, ele falou que a postura tem que ser firme, ou seja, corpo parado. E tem que ser fácil. Ou seja, por que tem que ser fácil essa postura? Para que o praticante possa se concentrar no objeto da meditação. Como que você vai se concentrar no objeto da meditação se o seu corpo está te causando dor? Como que você vai realmente ultrapassar os limites do corpo se você não dominou a postura? Daí a importância de você escolher uma postura que seja simples, que seja fácil, mas que você se mantenha firme e imóvel nessa postura. Certo? Nós temos dúvidas aqui com relação à asana? Certo? Nós lembrando então aqui, já que nós estamos falando de postura, a gente volta lá naquela nossa aula sobre asanas para meditação. Você lembra no livro, nesse livro aqui, que a gente teve a aula sobre as posturas de meditação. Se precisar, a gente retoma esse ponto de novo, certo? Mas a gente também estudou no livro de yoga também as posturas meditativas, correto? Muito bom. Muito bem. A nossa última etapa dessa nossa aula de abertura do Ashtanga Yoga, então é aqui, Pranayama, certo? Então, Pranayama no Patanjali Yoga é definido como controle de respiração, certo? Mas eu acho que eu também já falei para vocês na aula passada, e eu acho que isso nem ficou filmado em vídeo não, porque não deu tempo de filmar, né? A câmera deu pau. Mas o que acontece? A chave da prática do controle da respiração no processo do Patanjali, da meditação do Patanjali, é o quê? Kumbhaka. O que é Kumbhaka? Retenção da respiração. Essa é a chave do controle da respiração no Yoga do Patanjali. Então, olha só. A chave no controle da respiração para facilitar o processo da meditação é a Kumbhaka. Trata-se da retenção de ar nos pulmões ou completa falta de ar antes ou depois dos processos de inspiração e expiração. Ou seja, a Kumbhaka ela sempre vai acontecer antes ou depois da expiração. A Kumbhaka sempre vai ser interna ou externa, ou seja, com retenção de ar dentro dos pulmões ou sem retenção de ar nos pulmões. Certo? A Kumbhaka proporciona um estado de mente ou gnose que possibilita a mente tornar-se concentrada. Ou seja, através do cultivo da Kumbhaka, da retenção da respiração, Patanjali está dizendo que você pode unidirecionar as energias da sua mente. Certo? Então, olha só, o que fala no final. Através da prática, o praticante atinge ou conquista uma respiração Kevala Kumbhaka, onde a respiração é suspensa naturalmente e esse é o estado ideal para a concentração. Ou seja, chega num ponto em que você desenvolve tamanha aptidão, tamanho controle da respiração. Lembra que eu estava falando de Prana Nigraha? Não ser a mesma coisa que Pranayama na última aula? E que Prana Nigraha são as técnicas de extensão do comprimento de ar nos pulmões? Então, através dessa prática, você atinge um estado, você atinge uma respiração, que se chama Kevala Kumbhaka, que é a suspensão
natural do ar nos pulmões. Existe uma respiração, na verdade, esse processo acontece através de uma respiração tão sutil, que ela é simplesmente imperceptível. Ela é tão imperceptível até mesmo para o yogi, que pensa estar completamente em quê? Em estado de sem ar nenhum, em respiração suspensa, estado de respiração suspensa. Mas esse estado conquista-se com o tempo, praticando, e é o estado ideal para você executar práticas de concentração. Daí o que acontece? Você executa essas práticas de respiração e chega no nível de gnose tamanho que é o quê? O responsável para te levar para dentro do processo da meditação. Antes disso, você não consegue acessar o processo da meditação. Tem que passar por ele. Então, a prática, para se praticar essa respiração do Patanjali, esse controle respiratório do Patanjali, é a mais simples que existe. Ela chama-se respiração quadrada Samavriti Pranayama. Tá tudo bem? Tá. Porque você fez um desenho que se filmou o desenho. Então, aí, esse aqui é o desenho, certo? De como é que é essa respiração quadrada. Por que é respiração quadrada? Inspira, retém o ar cheio dos pulmões. Expira, retém ar vazio nos pulmões. Inspira, retém. Expira, retém. Inspira, retém. Expira, retém. Lembra bem, isso eu não escrevi aqui. A retenção, ela sempre tem que ser o dobro da inspiração ou expiração. Então, se você vai inspirar contando até 4, 1 on, 2 on, 3 on, 4 on. Você tem que reter contando até 8. 1 on, 2 on, 3 on, 4 on. É difícil, então você começa com menos. Inspira 4, retém 6. Inspira 4, retém 6. Até você conseguir chegar no dobro. Tá muito difícil reter 6? Respira 3. Retém 6. Respira 3. Retém 6. Certo? E aqui no centro, né, tá aqui, PP. É a Priscila Pérez dançando. Eu sabia que ele ia me zoar. Todos os principais comentadores sustentam que o controle da respiração na obra de Patanjali deve ser conquistado gradativamente, ou seja, de forma lenta, bem lenta, e de maneira suave e sutil. Ou seja, essa respiração quadrada não pode te causar nenhum tipo de falta de pânico na mente, nenhum tipo de falta de controle do fluxo da respiração. Tem que ser uma prática bem saudável e bem tranquila. Ok? Essa foi a nossa aula sobre sobre a primeira parte do Ashtanga Yoga de Patanjali, que são os membros do yoga externos. Yama, Niyama, Asana e Pranayama. Na nossa próxima aula a gente aborda os internos.